Seguindo, dos grandes problemas do pós-tratamento são as arritmias. Eu vou convidar aqui o Dr. Rogério Andalaft. Ele é médico assistente do setor de eletrofisiologia clínica e arritmias cardíacas do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e responsável pelo ambulatório de arritmias na infância e adolescência do mesmo instituto. A gente vai fazer um tour pelas arritmias, eu quero agradecer ao convite. Bom, falar sobre o cardiograma, de forma que no pós-operatório nós temos condições muito especiais para a avaliação das arritmias, que é o diagnóstico facilitado pela presença dos eletrodos atriais e ventriculares, o que possibilita não só o diagnóstico, mas o tratamento dessas arritmias com o overdrive do marcapasso e também a proteção do paciente contra as bradiarritmias, também por causa do marcapasso. A gente pode usar mais medicação antiarrítmica nesses pacientes. Assim, a gente pode dividir, de uma forma geral, as arritmias em taquicardias ou bradicardias, lembrando que as taquicardias podem ser supraventriculares ou ventriculares e as bradicardias são secundárias a alterações do automatismo, a alterações da saída do estímulo ou a bloqueios de passagem, que são os bloqueios atrioventriculares. Assim, no pós-operatório, a arritmia é uma intercorrência relativamente frequente que complica a evolução a curto prazo, mas não influencia a longo prazo do paciente. E os mecanismos inflamatórios e mecânicos são responsáveis pela maioria das complicações. No estudo realizado no Dante Pazanese com 610 pacientes, dividindo os pacientes em taquicardias e bradicardias, observamos uma incidência de 7,54%. Isso é muito variável na literatura. Existem relatos de 3% até 12%, 13% de complicações arrítmicas. Assim, a maioria dos pacientes apresentam taquiarritmias. Alguns pacientes bradiarritmias. E dentre as taquiarritmias, as taquicardias juncionais são as grandes estrelas das taquiarritmias e os bloqueios atrioventriculares totais das bradiarritmias. Por que taquicardias juncionais e bloqueios? Porque às vezes elas independem da própria manipulação do sistema de condução, elas são frutos do processo inflamatório gerado pela circulação extracorpórea, pela manipulação de estruturas externas, e elas podem aparecer mesmo que a gente não manipule o sistema de condução. O grande conforto é que a grande maioria dos pacientes com taquiarritmias resolve espontaneamente, apesar do médico fazer ou não fazer o diagnóstico, e uma minoria necessita do tratamento com cardioversão elétrica, de forma que a avaliação especializada pelo eletrofisiologista só acontece na minoria dos casos, nos casos mais refratários. E a mortalidade a curto prazo, a gente não teve relato lá no Dante, mas na literatura a taquicardia juncional pode evoluir até com 3% de mortalidade. Os mecanismos inflamatórios e mecânicos são os grandes mecanismos que levam à arritmia no pós-operatório. E a gente lembra que quando tiver fator mecânico envolvido, a necessidade de terapia, principalmente nas bradicardias, a terapia especializada com marcapasso é quase sempre necessária, independente da utilização ou não dos corticosteroides. E uma outra coisa que acontece é o seguinte: nem sempre o paciente vai embora em ritmo sinusal. A grande maioria tem algum grau de arritmia na alta, mas isso não vai impedir que esse paciente seja liberado. Então vamos tentar dar um passeio pelas arritmias para poder compreender. Precisa fazer o diagnóstico para poder tratar de forma adequada. E vamos começar pelas taquicardias, que elas podem ser, a princípio, supraventriculares ou ventriculares, e essas taquicardias podem ser divididas em QRS estreito ou largo. Nossa, eu estou vendo aqui, olha só, existe taquicardia ventricular de QRS estreito, assim como existe taquicardias ventriculares de QRS largo. De certa forma, as nossas perguntas a serem respondidas é se existe instabilidade hemodinâmica ou não. Devemos localizar o foco da arritmia e estabelecer a relação entre as ondas P e os complexos QRS. A primeira pergunta que tem que ser respondida: essa taquicardia de QRS estreito, ela é regular ou irregular? Porque se ela for irregular, o meu 9 não participa do circuito. Eu posso tratar ou controlando o ritmo, quer dizer, voltando por cardioversão química ou elétrica ao ritmo sinusal, ou controlando a resposta ventricular. Agora, se eu tento irregularizar essa taquicardia e interrompo, eu falo que ela é que o meu 9 participa do circuito e eu entro no espectro de doenças como Wolff, como taquicardias por reentrada nodal.
Assim, a gente vai abordar, nesses pacientes, agora a gente vai dar uma descida da parte de automatismo de cima a baixo e depois a parte de reentrada de cima a baixo. Então, vamos falar um pouquinho sobre as taquicardias sinusais, que são secundárias a problemas clínicos, ou insuficiência cardíaca no pós-operatório, ou uso de drogas vasoativas, e elas você não consegue perceber quando ela começou. E mesmo a enfermagem não te fala, olha, começou em tal momento. Não, ele vai ficando taquicárdico, e ao mesmo tempo que você vai compensando, ele vai ficando com a frequência cardíaca mais próxima do normal. Já a taquicardia atrial é totalmente diferente, porque a onda P nasce diferente da onda P sinusal. Ela é negativa na parede inferior, às vezes, ela é positiva em AVR, de forma que o foco é diferente do foco sinusal. Mas olha, o meu nó atrioventricular, ele não participa do circuito, então eu posso ou controlar o ritmo, voltar ao ritmo sinusal, ou controlar a frequência. E a característica é que ela tem um início súbito e um término súbito, e a minha onda P é diferente da onda P sinusal, de forma que, se eu tiver um cuidado de olhar as derivações, eu posso até localizar como essa arritmia que nasce do átrio esquerdo baixo. Assim, às vezes eu não consigo definir. Eu não consigo definir se a minha arritmia é regular ou irregular, e eu lanço mão de manobras vagais ou adenosina para poder tentar bloquear ou lentificar a frequência ventricular. Então, uma taquicardia extremamente rápida, eu não consigo ver o que está acontecendo. A manobra vagal evidencia uma taquicardia atrial. Eu posso chocar esse paciente quantas vezes eu quiser, porque eu não vou conseguir o sucesso e vou levar a disfunção ventricular. Então, esse paciente, eu fiz o diagnóstico e vou optar por um tratamento com medicação antiarrítmica. A gente tem um outro a grande vedete das taquicardias, a taquicardia juncional. E essa taquicardia juncional, ela é secundária a mecanismos inflamatórios. Não apesar dela ser uma arritmia muito frequente, quando a gente tem a manipulação ventricular, ela pode acontecer só pelo processo inflamatório dentro do coração, do sistema de condução. Geralmente, nesse tipo de arritmia, a gente vai precisar de um fármaco antiarrítmico para poder controlar. E a característica desse tipo de arritmia é o seguinte: não responde a adenosina, nem a cardioversão elétrica. E, às vezes, se ela não tem repercussão hemodinâmica, conforme vai evoluindo o pós-operatório, ela vai melhorando. E quem pensa que vai dar amiodarona, que realmente vai controlar a arritmia, está redondamente enganado. Porque a amiodarona ocupa o último espaço aqui. Ele começa com a ventilação mecânica adequada, correção dos distúrbios metabólicos, hipotermia, sedação para poder diminuir o tônus adrenérgico, sulfato de magnésio na dose de 50 a 75 mg por quilo, overdrive com pace atrial. Olha só, já surgiu a segunda vez que o pace atrial é importante, porque o pace atrial ele ajuda não só a fazer o diagnóstico correto, como tratar. Então, é importantíssimo que vocês, cirurgiões, gastem um pouco mais de tempo, mas coloquem o fio de marca-passo no átrio. Então, o foco da taquicardia juncional é a própria junção, e a gente pode ver aqui no eletro, que aqui tem um ritmo sinusal, e de repente a junção começa a bater e a P começa a ficar desconectada. E aí você vê captura atrial retrógrada, até o momento que a gente instala a taquicardia. E se a gente não tratar essa taquicardia de forma adequada, você pode levar a um comprometimento maior e ao óbito desse paciente. E se a gente pensar agora que a gente vai olhar, já olhamos todos os automatismos, e vamos olhar agora as reentradas. E vamos começar pelas reentradas dentro do átrio. As grandes reentradas, que são os flutters, circuitos de reentrada dentro do átrio. O nó-AV também não participa do circuito, então a arritmia eu posso controlar a arritmia chocando o paciente e revertendo ao ritmo sinusal, ou controlar a frequência ventricular. Assim, o que caracteriza o flutter é a ausência de linha isoelétrica entre essas ondas Fs. É uma arritmia que pode ser regular, com bloqueio 4:1 aqui, 3 ou 4:1 aqui, 2:1, que é a alteração mais frequente, mas se eu não conseguir voltar esse paciente ao ritmo sinusal, como o nó-AV não participa do circuito, eu posso controlar a resposta ventricular e tornando o bloqueio variável. Bom, todo mundo sabe que o flutter tem uma irmã, que é a fibrilação atrial, que já foi comentada quando as arritmias, o flutter e a fibrilação atrial vão acontecer toda vez que a gente tiver manipulação intraatrial. E todas as cirurgias a gente tem algum grau de manipulação intraatrial, tanto por uma abertura de uma comunicação interatrial antes do pós-operatório, do pré-operatório, ou pela desconexão, eventualmente, das cavas, ou algum grau de manipulação atrial, a gente vai levar a uma arritmia atrial, que pode ser fibrilação ou flutter, e elas vão levar, basicamente, a uma
uma desorganização da atividade elétrica atrial, de forma que o paciente tem o substrato, ele tem um átrio distendido, ele tem um átrio grande, principalmente os fontãs, eles vão ter átrios um pouco maiores, e esse átrio vai sofrer a ação de uma extrasístole e vai desorganizar a atividade elétrica numa arritmia irregular, onde eu não vejo o P, que é a fibrilação atrial. Qual que é a grande importância disso? Porque se eu fizer o diagnóstico dentro das primeiras 48 horas, eu reverto química ou eletricamente. Se eu fizer o diagnóstico mais tardio, passar desapercebido, for para a enfermaria, eu sou obrigado a anticoagular esse paciente pelo risco de fenômeno tromboembólico, com INR entre 2 e 3, controlar a resposta ventricular com um beta-bloqueador ou um bloqueador de canal de cálcio, dependendo da idade da criança. Crianças abaixo de 1 ano não podem receber bloqueador de canal de cálcio. E depois, 2 a 3 semanas depois, eu tento ou a reversão química com amiodarona ou procainamida, ou elétrica, utilizando entre 0,5 e 4 joules por quilo. Bom, muitas vezes vocês são solicitados porque o paciente, além de tudo, ele tem uma síndrome de pré-excitação, PR curto com delta e alteração da repolarização, uma síndrome de Wolff-Parkinson-White, que faz taquicardias ortodrômicas ou antidrômicas, quer dizer, de QRS estreito ou largo. E vocês, às vezes, não conseguem fazer a eliminação do feixe, ou porque ele tem mais que um feixe, ou porque ele tem um feixe de difícil acesso, ou porque está muito próximo do sistema de condução. E aí a gente pode ter no pós-operatório esse tipo de taquicardia, com 300 de frequência, que gera ou não repercussão hemodinâmica, dependendo do paciente. E aí eu vou saber que a maioria dos feixes estão localizados à esquerda e minha conduta vai se reverter com adenosina. O que a gente não pode esquecer é que a adenosina, em 30% dos casos, leva a um episódio de fibrilação atrial. E essa fibrilação atrial, como demonstrado aqui, pode, num caso, por exemplo, de uma taquicardia antidrômica, ou mesmo num caso de pré-excitação, levar a esse tipo de arritmia, que é a fibrilação atrial pré-excitada. Se tiver instabilidade, eu faço a cardioversão elétrica. Se tiver estabilidade, eu uso drogas do grupo 1, procainamida ou propafenona, na dose de 1 a 2 mg por quilo, ou amiodarona para reversão. Bom, eu já fiz um passeio pelas taquicardias, um passeio rápido, que eu falo para os meninos em 1 ano lá no setor de eletrofisiologia, a gente fez aqui, acho que uns 10 minutos. Vamos dar uma passada nas bradicardias, que é o grande medo. Todo mundo fala, bradicardia, não, lesou o sistema de condução, se mexeu dentro do coração, mas às vezes não mexe, não tem manipulação intracardíaca, e o paciente pode evoluir com alterações do automatismo, alterações da geração do estímulo e bloqueios atrioventriculares. Lembrar que o automatismo cardíaco é muito fino, ele é fruto de um sistema excitocondutor distribuído em toda a musculatura cardíaca, que tem uma característica básica, que a fase 4 do potencial de ação tem um influxo lento de sódio, e a inclinação da fase 4 determina a frequência cardíaca. Tudo que aumenta o MP cíclico aumenta a frequência cardíaca, tudo que diminui, diminui a frequência cardíaca. Então o paciente pode sair bradicárdico, às vezes bradicárdico porque o nó sinusal foi lesado, às vezes você manipula a cava superior e a crista terminal contém o nó sinusal, e isso pode levar a uma bradicardia. Doutor Rogério, 2 minutos. Sim. De forma que a gente pode avaliar, principalmente a frequência cardíaca média, avaliar as drogas que a gente pode tirar e retirar essas drogas e ver as drogas que são essenciais para esses pacientes. Lembrar que toda situação onde a gente tem isomerismo, por exemplo, o nó sinusal já é doente por base. O isomerismo direito ele pode ter 2 nós sinusais, o esquerdo pode ter nenhum. Assim, você pode tanto ter alterações aqui na formação do estímulo, como você vai poder ter alterações na condução do estímulo. Quando altera a condução, a gente fala em bloqueio, e aí os bloqueios são divididos em 1º, 2º e 3º grau, onde o bloqueio de 1º grau é um bloqueio que pode acontecer em qualquer região do sistema condutor, o bloqueio de 2º grau geralmente é nodal, tipo 1 é nodal, por isso que ele é tão benigno. Agora, o tipo 2 e o BAV 3º grau ocorrem geralmente no território infra e intra-iciano, e eles são mais graves por causa disso. Então, no bloqueio de 1º grau, nós temos só um prolongamento do intervalo PR. Esse intervalo PR ele pode ser de qualquer localização, aqui intra-iciano, no anterior nodal, e você vai se preocupar com o bloqueio de 1º grau sempre. O bloqueio de 2º grau tipo 1, ele prolonga o PR até bloquear, e esse prolongamento do intervalo PR até bloquear geralmente está nodal.
O tipo 2, não, ele tem um bloqueio súbito, ele não alarga o intervalo PR, o que mostra que as alterações ocorrem, geralmente, subitamente no território intraciano. Então, nesses casos, o paciente tem que acabar indo para marca-passo, porque ele invariavelmente vai seguir para um bloqueio de terceiro grau, que pode mostrar prenúncios com intervalo HV prolongado, ou já se manifestar diretamente com presença das ondas P dissociadas, que vão passeando pelo complexo QRS, como nesses casos. Obviamente, os bloqueios infricianos têm sempre frequências mais baixas e levam a um ritmo de escape muito menor e um comprometimento hemodinâmico muito maior, independente da manipulação do sistema de condução, de forma que o paciente pode evoluir ou não para óbito por causa desse bloqueio. A indicação de marca-passo vai ser feita toda vez que você tiver alguma bradicardia sintomática ou alguma taquicardia que necessitar de tratamento, de forma que o marca-passo que nós utilizamos é epicárdico. Eu reforço a importância do marca-passo atrial e que vocês vejam sempre os limiares de comando e sensibilidade todo dia, para que a gente não tenha surpresas. Assim, o que é importante? Que as bradicardias necessitam de tratamento especializado. As taquicardias podem melhorar com a evolução do pós-operatório. E a reversão espontânea não precisa ter ansiedade para tratar. A reversão espontânea pode ocorrer. Agora, o mais importante, que o fio atrial, também junto com o fio ventricular, ele ajuda no diagnóstico das TAC e das BRAD e ainda facilita o tratamento das taquicardias com overdrive e o suporte hemodinâmico pelo sincronismo atrioventricular nas bradicardias. Muito obrigado.